Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui quem fala é o professor Edivaldo. Essa é mais uma aula da segunda série do ensino médio e hoje nós iremos falar sobre um movimento artístico chamado realismo, tá bom? O realismo, ele é um movimento artístico que vai acontecer quase que paralelamente ali ao romantismo que nós vimos na aula passada. Só que ele vai se opor ao romantismo, tá? Ele vai surgir um pouquinho depois e vai se opor ao romantismo. Vocês podem perceber, por exemplo, que até o nome já diz muito sobre isso, né? O romantismo era uma coisa assim mais idealizada, mais poética, mais singela, que levava em consideração os sentimentos humanos. O realismo não. O realismo ele vai ser um movimento assim mais voltado para a realidade, para a naturalidade mesmo em si, tá bom? Bom, então vamos partir do conceito. Realismo foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, em reação, ou seja, contra o romantismo, tá bom? O realismo surge entre 1850 e 1900. Ele foi influenciado pela industrialização que dominava a época. Vocês percebem que vai haver uma mudança nessa questão do cenário das cidades e a arte ela vai acompanhar essa mudança. Então ela vai deixar de ser aquela coisa poética e bucólica, né, para se tornar uma arte assim mais relacionada à vida das pessoas. O homem contemporâneo entendeu que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, tendo uma visão mais técnica e deixando um pouco de lado as emoções humanas. As diferenças entre o romantismo e o realismo, olha só. O romantismo ele vai valorizar mais o que se idealiza e se sente. Vai tratar mais de emoções, de pensamentos, de sentimentos, né? Nós vimos aquelas obras lá, O Viandante sob o Mar de Brumas. Nós vimos as obras O Pesadelo, né? E aqui no realismo nós vamos ter obras que se valorizam o que se é, o que se vê. Trata da realidade tal qual ela se apresenta, enfatiza os fatos. Então aqui nós não vamos ter a valorização, por exemplo, de sentimentos, de grandes eventos históricos, não, vai ser a valorização do dia a dia, do que se vê, do que realmente se apresenta, né, na sociedade. A passagem do romantismo para o realismo corresponde a uma mudança do belo e do ideal para o que é real e objetivo, vocês entenderam? Eles vão deixar de lado aquilo que é o belo, a busca daquela coisa idealizada e tudo mais, para dar uma enfatização no que é de fato real, no que é objetivo, no que está acontecendo de verdade na sociedade. Os artistas do realismo optaram por retratar pessoas e acontecimentos comuns num estilo naturalístico, quase fotográfico, baseado na observação cuidadosa. E quando eles vão retratar essas pessoas, muitas vezes vão haver críticas muito fortes, gente. Vocês vão ficar talvez impactados com algumas obras que vocês vão ver aqui. Porque a forma como eles vão retratar é de fato uma forma de verdade realista. Eles não vão fantasiar, né, essa representação artística. Então vão surgir algumas polêmicas em cima desse movimento. Mais à frente a gente vai ver o que é. Vamos começar falando da arquitetura, né? A arquitetura, gente, ela vai apresentar uma nova visão. Os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades não vão mais precisar de ricos palácios, de templos, né, de igrejas. Elas precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais, moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia, né, que estava surgindo, os novos ricos da sociedade. Então essa arquitetura ela vai ser uma arquitetura mais pragmática, né? O ponto-chave disso, né, o elemento principal, a principal construção arquitetônica dessa época vai ser aí a Torre Eiffel. Ela já é um símbolo da modernidade por conta de ela ter sido construída com essas ligas metálicas, né, e tudo mais, muito ferro, muito metal nela. Em 1889, o Gustave Eiffel, ele levanta em Paris a Torre Eiffel, que hoje virou o logotipo, né, o símbolo principal de Paris, que é chamada de Cidade Luz. Então a Torre Eiffel, quando ela foi inaugurada, ela vai ser o símbolo dessa nova mentalidade urbana.
Os artistas do realismo se opuseram aos excessos melosos do romantismo, posto que pregavam a objetividade. O que é uma coisa objetiva? Uma coisa direta, uma coisa funcional, uma coisa que tem a ver com a realidade. Também queriam se aproximar do pensamento científico, além de exaltar o progresso da ciência. Então, de que modo melhor eles poderiam fazer isso, se não representando, né, gente, da melhor forma possível aí, as cidades através de construções que fossem pragmáticas, que fossem diretas, que realmente tivessem uma relação com a realidade daquela época. Aí nós temos aí a imagem da fábrica de locomotivas Baldwin. Agora nós vamos falar da arquitetura e eu peço para vocês atenção, porque nós vamos falar sobre o Auguste Rodin, que é o artista que criou essa obra que nós estamos vendo, Andrômeda. Nós vamos falar principalmente dele. E alguns autores, alguns escritores consideram que o Auguste Rodin ele é impressionista, né, que é o próximo movimento que a gente vai estudar, e não realista. E outros consideram ele tanto realista quanto impressionista. Eu vou falar dele aqui porque quando a gente for falar do impressionismo eu quero focar na pintura, tá bom? Então a gente vai falar do Auguste Rodin aqui como realista. Na escultura, o grande representante realista foi o Auguste Rodin. O escultor não se preocupou com a idealização da realidade. Não quer idealizar. Ele não quer fazer algo de sonho, algo que vá representar uma coisa assim mística e bela, né? Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do movimento significativo de um gesto humano. Então vai ser como assim se ele paralisasse aquele modelo naquele momento e esculpisse ele, né? Essa obra aqui famosíssima, você já deve ter visto até a paródia dela lá no Pica-Pau, né? O Pensador é uma das principais obras do Auguste Rodin, onde ele usa o bronze para representar esse homem que está filosofando e refletindo, né, sobre a sua realidade. Outra obra dele é o Marte. Percebam, gente, que não tem nenhuma idealização de beleza. É uma obra assim muito direta, muito, às vezes, ela é um pouco radical, né? E impactante. A obra O Beijo, uma obra também famosíssima do Auguste Rodin, onde ele vai usar o mármore aí para representar esse casal de amantes numa pose quase que erótica, né, gente? Diferente daquelas obras tradicionais que nós víamos lá desde a Grécia Antiga, Renascimento e Neoclassicismo. E agora sim nós vamos falar sobre uma das principais formas de manifestação do realismo, que foi a pintura, tá bom, gente? A pintura, então, ela vai ser uma das formas de expressão muito forte no movimento realista. Muito bem, a pintura realista representa a realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. O que eu quero dizer com isso, gente? É que, vou reforçar mais uma vez, os realistas, eles não vão idealizar as coisas, eles vão representar tais quais elas são. Isso, em alguns momentos, vai criar certos impactos sociais. As pessoas não vão aceitar algumas obras do realismo. A beleza, para eles, está na realidade tal qual ela é. Não é uma beleza idealizada. Os artistas se tornam mais politizados e vai surgir também a chamada pintura social, tá bom? A pintura social, gente, ela vai ser obras de arte que vão representar os trabalhadores do campo, por exemplo, que vão representar as pessoas que trabalham muito e ganham pouco. Então ela vai ser um estilo de obra bem polêmico. O interior rural se tornou um importante tema para os pintores. Por quê? Porque muitas pessoas estavam migrando para a cidade nessa época e por conta da industrialização. Mas no campo ainda se trabalhava muito também, tá bom? No campo ainda se trabalhava muito e esses trabalhadores do campo, geralmente, eles trabalhavam assim, o suficiente para se sustentar, mas não tinham uma boa qualidade de vida. Vocês conseguem compreender? Vamos ver aqui, gente, o nome dos principais pintores que participaram do movimento realista. Eu quero que vocês repitam aí em casa, tá? O Edouard Manet, atenção para esse nome, porque vocês vão ver ele no assunto do impressionismo também, quando a gente for estudar, tá? Ele é um artista que vai participar tanto de um movimento quanto do outro. O Gustave Courbet, o Honoré Daumier, Nikolai Kazatkin, Adolphe Menzel e Jean-François Millet.
Esses dois aí que eu marquei, o Courbet e o Millet, eles vão ser os principais artistas, né? Os artistas que vão fazer assim seu nome de uma forma mais evidente dentro do movimento realista, tá? Nós temos aqui a obra O Tocador de Pífaro, do Manet. Percebam, gente, que ele não idealiza nada. É um jovem que não tem assim uma beleza estética, vamos dizer assim, muito agradável, né? Ele não usou um modelo, um jovem bonito, forte, esse tipo de coisa. Ele vai simplesmente representar a pessoa como ela de fato é, né? Aqui nós temos Olímpia, uma obra que deu muita polêmica na época, e eu vou explicar por quê, tá? Geralmente na arte, quando se representava o nu, estava se representando alguma figura mitológica, como por exemplo uma deusa, como uma figura assim que não existe de fato na realidade. E quando o Manet ele vem pintar essa mulher aí, que é essa senhora, que é uma senhora comum, né? Era uma senhora comum da França, uma mulher comum, nessa pose sensualizada, ele vai escandalizar, porque não era comum a arte representar o nu desta forma aí. Agora imaginem o impacto que as pessoas tiveram quando elas viram, por exemplo, a obra Almoço na Relva, que também é do Edouard Manet, que mostra duas mulheres, né, que estão nuas em meio a outros homens aí, a uns homens aí, num piquenique, né, vamos dizer assim. E essa obra também escandalizou a sociedade da época, que era uma sociedade conservadora, né, e tudo mais. Então as pessoas elas vão reagir negativamente a esse tipo de obra aí, como Almoço na Relva e Olímpia, né, por mostrar essa nudez de uma forma tão explícita. Agora imaginem uma obra como essa daqui, O Suicida, que é uma obra que vai representar um homem que acabou de se matar com um tiro, né, no próprio peito. Então percebam que eles não estão idealizando as figuras, eles estão representando a realidade da forma como ela é. Agora nós vamos aqui já dar uma pequena introdução do que foi a pintura social. A pintura social, como eu falei para vocês, é a pintura que vai revelar obras que vão mostrar a realidade dos trabalhadores daquela época. Então o Honoré Daumier, ele representou aí uma lavadeira, né? Que tá com a filha dela, que com certeza vai ter o mesmo destino, né, gente? Tem o destino de ser uma pessoa pobre, que vai trabalhar muito, vai ganhar pouco e não vai ter uma ascensão social dessa forma aí, como ela vai se manter. Veja mais uma obra do Honoré Daumier, O Vagão da Terceira Classe, que mostra pessoas pobres, pessoas simples, né? Num vagão de trem aí, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, elas estão aparentemente cansadas e com roupas humildes. Então essa vai ser assim a pintura social, né? Vai ser essa representação da realidade nua e crua, sem máscaras, sem idealizações estéticas ou artísticas. Mais uma obra, eu acho essa obra aqui maravilhosa, ela parece muito com uma fotografia, né? É Pobres Recolhendo Carvão de uma Mina Exaurida, do Nikolai Kazatsky. Essa obra vai ter uma forte crítica social por conta dela mostrar essas pessoas pobres, né? Pessoas humildes que estão recolhendo carvão de uma mina que já foi até abandonada, né, pelos exploradores, pelos mineradores. E essas pessoas estão tentando ver o que elas ainda conseguem cavar para ver se elas conseguem vender e sobreviver. Então vocês vão perceber que a pintura agora ela vai ter um sentido de crítica social, né, de mostrar a realidade. Aqui nós temos a obra A Anfitriã, que mais uma vez vai mostrar uma pessoa humilde, né, com roupas simples e tudo mais. Eles não vão mascarar a realidade, vão representar os personagens da forma como eles realmente são. A obra A Mineira, de Nikolai Kazatsky, que mostra uma jovem de uma família simples, né, de uma família humilde, aí com suas roupas humildes, a sua pose nada idealizada, uma pintura de fato realista. Essa daqui é muito importante, né? Uma obra que foi importante dentro do movimento, é o Moinho de Ferro, ou Ciclopes Moderno, que mostra os trabalhadores trabalhando com essa parte aí de ferro, né? De mexer com ferro. E só da gente olhar para essa obra, a gente já sente um certo calor, né? Imaginando aí essa labuta, esse trabalho diário aí desse pessoal nesse lugar, nessa fábrica.
E o Adolf Menzel, quando ele representa esses trabalhadores, aí ele quer chamar a atenção para essa classe operária, para essa classe que trabalha demais, né? E que não ganha o suficiente para se sustentar com dignidade. Mais um trabalho aqui do Adolf Mendel é o autorretrato com o trabalhador perto do motor a vapor. Vocês percebam uma certa tendência em eles representarem trabalhadores humildes, né? Fazendo trabalhos pesados, e geralmente eles vão repassar toda essa ideia do trabalho dessas pessoas sem disfarçar, sem colocar nenhuma idealização em cima das obras. Aqui nós vamos falar sobre o Jean-François Millet, que foi um dos principais pintores aqui do realismo, e essa obra deles é uma obra até conhecida, né? Obras catadoras ou respiegadeiras, que mostra essas mulheres aí nessas poses curvadas, nada bonito esteticamente, né? Recolhendo frutos da terra, trabalhando cansadas. Mais uma vez a questão de pessoas pobres, roupas humildes. Vocês já devem estar entendendo o sentido de pintura social só de observar essas imagens aí. As respigadeiras são mulheres humildes que recolhem o que sobrou após a colheita dos proprietários de terra. Os proprietários e os trabalhadores são vistos na parte de trás da pintura, como vocês podem ver lá, bem pequenininho, ó, lá ao fundo. Millet aqui mudou o foco. O assunto mais importante seria aqueles que eram considerados a parte inferior da escala social. Então, eles não estão representando aquelas pessoas da sociedade que têm grande poder aquisitivo. Estão representando as pessoas mais pobres, as que estão mais abaixo da escala social. Millet não pintou seus rostos para enfatizar sua posição de anonimato e marginalização. Os seus corpos curvos representam o trabalho difícil de todos os dias. Aqui tem algumas releituras, né, dessas obras arrespigadeiras, uma com a temática meio atual. Tem uma delas aqui embaixo descansando, né, fumando um cigarro, e a outra e as outras em cima recolhendo lixo, né? São releituras que o pessoal faz das obras conhecidas aí. Mais uma obra que representa um trabalhador cansado, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa pobre do campo, é o homem com enxada numa terra não fértil. Enfim, gente, a pintura social, a pintura realista, ela vai ser isso, vai representar esses trabalhadores, essas pessoas humildes, né? Na sua labuta, no seu trabalho diário, buscando o seu lugar ao sol. E essas pinturas, elas vão mexer um pouco com o abalo da sociedade, né? Que antes a pintura representava as figuras mitológicas, dos deuses, representava os nobres e tudo mais, e agora estão olhando para uma outra parcela do povo, né? Que é o povo mais pobre, mais humilde. Aqui, colheitadores descansando. Mais uma obra do Jean-François Millet, que vai representar os trabalhadores, né? Aí, graças a Deus, no momento de descanso, né? Um rápido almoço que eles têm, uma siesta que eles fazem rapidamente. E, mais uma vez, né? Enfatizando os trabalhadores. Pastora com o seu rebanho, mais uma obra do Millet. Essa obra tem um trabalho de sombra e luz muito bonito, muito lindo mesmo, né? Não é porque eles estão representando pessoas humildes em seus trabalhos cansativos que eles não vão colocar, né, representar a natureza, a realidade com as próprias belezas que ela já tem, né? Você lembra lá que um dos princípios do realismo é representar a beleza da realidade, né? Não idealizar. Então, ele não precisou idealizar para deixar essa obra bonita. A Caminho do Trabalho, mais uma obra do Millet, né, que mostra um casal aí com as suas ferramentas de trabalho, indo para o campo, batalhar mais um dia para conseguir sobreviver. Já perceberam a tendência aí na pintura realista, né? Aqui Ângelus, uma pintura muito famosa do Jean-François Millet, que mostra assim o lado mais religioso, mais humilde, né? Dessas pessoas que, quando tocavam o sino da catedral, vocês podem ver a igreja lá atrás, né? No fundo da pintura, elas sempre paravam e faziam uma oração para agradecer o seu dia de trabalho, mesmo sendo um trabalho humilde, onde eles ganhavam pouco e trabalhavam muito, né? Essas pessoas eram tão simples e tão gratas àquilo que elas paravam para fazer uma oração em 3 momentos do dia, né? Uma tradição europeia aí dos católicos. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse carinha aqui, que foi um carinha que abalou essa questão das pinturas, que é o Gustave Courbet.
Gustave Courbet desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é uma arte concreta e tem que ser aplicada às coisas reais, às coisas existentes e não a coisas imaginadas. Sua crença era: tudo o que não aparece na retina está fora do domínio da pintura, ou seja, o homem, o artista, não deve pintar o que ele não vê. Não deve pintar sonhos, ele não deve pintar figuras estilizadas. Você está entendendo que ele está contrariando tudo o que já aconteceu em arte até então. Ele tem que dizer que a pintura tem que representar as coisas como elas são. E lógico que, de certo modo, isso vai impactar a sociedade da época, como nós vamos ver, tá? Courbet foi considerado o criador do realismo social, que a gente já viu, né? Que o realismo social na pintura foi procurar retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores, pelos homens mais pobres da sociedade no século XIX. Então nós vamos ter obras dele aqui que vão se assemelhar a essas outras que nós já vimos, como Mulheres Peneirando Trigo, que vai mostrar essas mulheres. Uma delas, vocês podem perceber, está tão cansada que está recostada nos sacos de trigo, né? Tem até uma criança ajudando, pois não havia discriminação nessa época do trabalho, né? Infelizmente, até as crianças trabalhavam muito, trabalhavam pesado como os adultos. E uma mulher aí numa pose, numa postura, vamos dizer assim, bem desconfortável, né? Fazendo a sua peneira de trigo aí para o patrão. Então ele vai ser o criador desse tipo de pintura que vai representar essa camada mais pobre da sociedade. Nós temos aqui os Britadores de Pedra, que vai ser mais uma obra que vai representar essas pessoas. Percebam as roupas deles, gente, os detalhes das roupas, como são roupas rasgadas, roupas acabadas, né? De pessoas que são simples, que estão no campo aí fazendo um trabalho muito pesado, tá bom? Segundo as ideias de Courbet, o artista moderno deveria se orientar em sua experiência direta, tendo que ser, portanto, um realista, ou seja, não usar a subjetividade, não representar sentimentos, não representar sonhos e imaginação, e sim representar a realidade tal qual ela é. Então ele vai, vamos dizer assim, zombar da pintura. Da pintura que existia até então, né? Quando nós vimos, por exemplo, essa obra, O Ateliê do Artista, onde ele pinta a si mesmo, e nós podemos ver tanto no personagem, gente, padre, filósofo, criança, um gato, uma modelo nua, né, poetas, alguns personagens da sociedade da época. Quando ele pinta isso daí, ele vai dizer: olha, não é para a gente ficar idealizando beleza na pintura, não. A arte ela não tem que ser assim, ela tem que representar exatamente o que se vê. E é daí que vão surgir polêmicas, gente, como essa daqui. Ele e outros artistas do realismo, eles vão passar a representar o nu feminino de uma forma assim muito explícita, né? Como eu falei para vocês, reparem, por exemplo, a obra La Bastante, do Gustave Courbet, e comparem com a obra do Renascimento, O Nascimento de Vênus. Ambas mostram mulheres nuas, né? Mas uma delas, a pose é totalmente, como eu posso dizer assim, erotizada, e na outra não, é uma pose mística. Além do mais, uma representa uma mulher comum e a outra uma deusa. Então só era permitido representar o nu feminino na arte se fosse uma deusa, uma figura mística, alguma coisa assim. E não poderia ser numa pose sensualizada como está aí Labachan. O que o Gustave Courbet vai fazer? Representar esses nus femininos exatamente como eles são. Então muitas obras vão ter uma certa polêmica, como essa obra aí, O Sono, por exemplo, né? Imagine como a sociedade deve ter aceitado na época uma obra que mostra duas mulheres nuas dormindo, agarradas assim. E nós podemos levar esse questionamento para a aula, viu, gente? Saber até onde a arte ela tem permissão e tem limite de representar as coisas, porque algumas obras assim são muito, de fato, muito explícitas. Olha, mulher com papagaio. Aqui não há idealização nenhuma, não há representação de uma deusa, há simplesmente a representação sensualizada de uma mulher. Aí vocês podem trazer esses temas para discutir na nossa sala de aula depois, né? Professor, os artistas eles poderiam fazer isso? Não há um problema em representar dessa forma? Eles não estão objetificando a mulher e tudo mais. Então nós podemos trazer essas discussões para a sala de aula. Observem, gente, olha essa obra, A Mulher nas Ondas, ou La Femme Vague, do Courbet,
uma obra totalmente explícita, né? Onde ele deixa o pudor de lado para representar. Eu não estou falando nem contra e nem a favor do artista, tá? Entendam que eu estou simplesmente aqui dando uma resposta isenta, né? Um questionamento de como ele representava de fato as coisas. E aqui está a polêmica, né? O quadro A Origem do Mundo, de Courbet, que rendeu uma indenização de 20 mil euros a um professor de arte que postou essa imagem no Facebook. E ela foi considerada como pornografia, né? O Facebook apagou. E aí o que aconteceu? O professor processou o Facebook e acabou recebendo uma indenização de 20 mil euros, porque no fato ele quis comprovar que isso daí na verdade era arte. O que a gente pode fazer sobre isso? Discutir em sala de aula. É ou não é arte? O realismo, ele vai acontecer também no Brasil, viu, gente? Eu vou falar para vocês ainda sobre a Academia Imperial de Belas Artes, que foi uma academia de arte que teve aqui no Brasil, em que nós vamos estudar como foi que a arte acadêmica e a arte moderna ela chegou no Brasil. A partir das próximas semanas a gente vai começar a abordar esses temas aí, tá? Essa Academia de Arte Brasileira e também a Semana de Arte Moderna. Nós vamos começar a falar sobre arte brasileira nas próximas aulas. Então nós vamos ter alguns representantes do realismo aqui. Percebam, gente, que a tendência é parecida. Pessoas pobres, né, sendo representadas na sua simplicidade, na sua humildade, como o Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior, ou também a obra O Violeiro, que também é do Almeida Júnior, que vão representar essas pessoas simples, humildes, né, nas suas vidas rurais. Por hoje é isso, viu, gente? Acabou a nossa aula e a gente vai lá pro nosso grupo agora do WhatsApp para conversar.